Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira, que já é o quinto dia da oitava de Natal. Então, são 8 dias como se fossem um só. Claro que a festa do Natal, ela transmite uma alegria que não passa, porque é um acontecimento eterno. Lembremos sempre que Deus eterno, que é superior ao tempo, que está fora do tempo, por exemplo, ele veio neste tempo, né? Nasceu, cresceu, morreu no ano de 33, ressuscitou e voltou, né, depois de 40 dias para esta eternidade, onde não existe tempo, mas onde Deus eternamente é amado e adorado e glorificado pelos santos, pelos anjos. Então, Jesus está nessa realidade. Esse Deus que nasceu para nós, né, é eterno. Então, eternamente ele nasce, nos desperta, nos provoca, nos incentiva, doa o seu espírito, seu coração, doa o seu corpo, a sua alma, sua divindade, seu sangue, seu perdão, sua misericórdia, asperge sobre nós o seu sangue. Então isso é todo dia. Então todo dia é festa do Natal. E nessa semana em especial, nós comemoramos, desde ontem, né, domingo, a festa da Sagrada Família. Então o tema desta semana é a família, né? E é interessante perceber que esta festa da família vem justamente quando estamos falando sobre a alegria do Natal. Porque a alegria do Natal não é uma coisa como o mundo costuma entender que é a alegria. A alegria, conforme o mundo dita, é euforia, ou seja, é um pico, um momento, um instante em que a alma se acende, se ilumina, como que irradiada por um grande sol. Mas o homem está cansado de perceber que as alegrias proporcionadas pelos bens, pela matéria, pela criação, por este mundo, por este tempo, são fugazes, né? E gera até mesmo um certo grau de frustração quando esse bem, esta pessoa, quando esse contentamento se afasta ou quando ele fenece, quando ele parte. Então, louco e insensato é o homem que tem sua alegria posta em coisas que são perecíveis, que se desmancham, que morrem, que fenecem, né? Mas a alegria experimentada por aqueles que são felizes no Deus que se encarnou, que é eterno, que é misericordioso e que o tempo inteiro está a fazer, como eu falei para vocês, nascendo, crescendo, né? Esses são felizes verdadeiramente, porque Deus não fenece, não descansa, não desaparece, não se esconde, não se omite. Então, a alegria do Natal não é euforia, né? Não é músicas bonitas, belos coloridos, belo trajar, maravilhoso manjar e comer e beber que se dissipa facilmente. Nem também apenas aquela reunião que nós esperávamos o tempo inteiro para acontecer, ela acontece, mas depois gera frustração. Não, é uma união eterna. E a gente não está acostumado com isso, com algo que se eterniza em nosso coração. Mas veja bem, se é algo que se eterniza, é um momento eterno em nosso coração, não vai-se embora. Esta alegria, ela então fica e ela amadurece, ela cresce. E está aí uma coisa mais estranha ainda que o homem não está acostumado a entender. Primeiro porque ele entende a alegria como algo assim, fugaz, imediato, prazeroso, mas que vai logo abandonar seu coração. E a alegria verdadeira não é essa, ela dura. E a outra coisa que o homem não está tão acostumado é a alegria que amadurece. Porque tem coisas que amadurecem para o mal e que a gente sabe o que é. Por exemplo, a eternização de uma frustração é uma mágoa. A eternização de uma traição é a morte. A eternização de um sentimento de escassez, insuficiência, impotência
é a depressão, né? Então a gente sente que não tem forças mais. E a eternização de uma euforia, de uma loucura, de um êxtase, de frequência cardíaca acelerada, pressão arterial elevada, transpiração, adrenalina alta, é uma disforia, é uma euforia, pode tornar-se uma mania, pode tornar-se uma doença. E olha que isso aí se cronifica, amadurece. E vai gerando no homem uma doença que se instala, que depois precisa ser curada, tratada, medicada em todas as instâncias, física, mental e espiritualmente. Então, a gente é acostumado sim com algumas coisas que vêm e se instalam. Mágoa, falta de perdão, ódio, rancor, morte, desesperança, depressão, euforia. Mas a alegria, que é aquele espírito divino compartilhado com todos os homens na data de Natal, e que os homens às vezes não sabem o endereço, ela também pode ficar, permanecer, depende do estado de graça, né? E pode amadurecer, levando à santidade. Então vejam, o Rei, nosso Senhor, o Salvador, nasceu no ventre da Virgem Maria. Cresceu com ela e com seu esposo São José, homem justo, casto, forte, de coração reto e santo. E eles cultivaram aquele trigo, aquele germe semeado pelo próprio Espírito Santo na casa deles, no matrimônio deles, no ventre da Virgem Maria, ventre esse puríssimo, castíssimo. Então, esse trigo amadureceu, cresceu, né? Depois ele vai tornar-se Eucaristia, depois ele vai tornar-se alimento dos homens, mas aquela alegria do Natal era constante para a Virgem Maria. Então não era euforia, mas também não era tristeza, depressão. Tinha provações, mas elas eram enfrentadas com uma alegria que ia sendo nutrida, alimentada, fortalecida a cada dia. Aí você vai entendendo onde eu quero chegar. E a força, a justiça, a santidade de São José era alimentada a cada dia, na presença de Cristo, no ventre de Nossa Senhora, depois de nascido, menino, falando, crescendo, trabalhando, ajudando. Então Cristo está sempre presente. E as almas que já eram até santas, elas vão amadurecendo, crescendo em santidade ainda mais. Lembre-se sempre da saudação do anjo quando ele chegou à Virgem Maria e ela não estava ainda grávida, não estava ainda gestando Jesus. Qual foram as suas palavras? Ave cheia de graça. Ave, título dado à nobreza, à rainha. Ou seja, por isso a gente considera que os anjos a têm por rainha, porque de fato para a obra de salvação ela contribuiu mais até do que eles, que adoram a Deus, mas que nenhum deles abrigou ou deu ao Senhor a afeição humana. Então, eles chamam ela de ave, ave, cheia de graça, repleta da graça, afastada, portanto, do pecado, do mal, das insídias, das paixões, das concupiscências. Ela não é apenas agraciada, né? Ela não é apenas bem-aventurada. Ela é mais do que isso, porque isenta do pecado, ela é repleta, ela é cheia. Então ela não é apenas um destaque na história humana, ela é um destaque para a história divina, para a história de Deus com os homens. Nela se estabeleceu a ponte que é Jesus, né? Então, meu Deus, mas qual seria a saudação do anjo, né, ou dos anjos, quando a recebem no céu? Se antes mesmo de conceber Jesus, o seu título já era ave, já era rainha. Então, o título dado a ela, né, no céu, é grandioso, porque ali aquela alegria cresceu e a santidade que já era estabelecida
para os méritos de Cristo, com certeza, essa santidade cresceu no convívio de Cristo, no partilhar de Cristo. Ora, existem coisas santíssimas, sacratíssimas, secretíssimas, que aconteceram apenas no escopo do conhecimento da Virgem Maria e de São José, a família de Nazaré, que nenhum profeta, nenhum sacerdote, por mais ungido que seja, sabe, né? E só saberão aqueles que ela ou São José desejarem partilhar, ou o próprio Deus ou o próprio Cristo desejar partilhar conosco. Então, meus irmãos, a alegria do Natal pode crescer em nós. Aí você vai me dizer, mas como, Fábio? Nos levando à santidade. E a alegria madura é a santidade. Então, a união plena com Deus é a santidade. E hoje a gente vai falar no Evangelho sobre 2 maduros nessa fé. Olha que bonito, no 5º dia do Natal, dia em que essa alegria vai amadurecendo, ela vai se estabilizando, se falam aqui sobre 2 que esperavam a vinda do Senhor, né? Que esperavam essa alegria que nós já temos e que se viram repletos, completos, iluminados, plenos pela chegada desse cumprimento da palavra, né? Se veem totalmente agraciados pelo Espírito Santo. Então essa maturidade que eles experimentam na alegria da espera cumprida, é o que a gente também pode experimentar em nossa vida, né? Então, como? Mantendo o estado de graça, mantendo o estado confessional, fazendo vigilância cada vez mais forte contra o pecado, vivendo mais assiduamente e mais frequentemente as virtudes dadas por Deus. Não nos envadecemos achando que essas virtudes são nós que produzimos, mas não, é o Espírito Santo quem faz o homem confessar, por exemplo, que Deus é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Né? São Paulo nos explica bem claro isso, que quando a gente professa isso, não somos nós, não é obra nossa. E de fato a gente tem que entender, é obra que passa pelo nosso entendimento, pela nossa vontade de proclamar, mas quem nos ensinou essas coisas foi o Espírito Santo, que nos colocou um pregador, que nos deu catequese, que nos formou na fé, que nos conduz a cada dia, que deixa o seu recado no Santo Evangelho. Então a obra é divina. Então é assim que se perpetua a alegria do Natal no coração do homem. Afastando o pecado e vivendo a virtude. E a cada dia de vitória, né? Então quais são as vitórias que São José e a Virgem Maria tiveram? Salvar Jesus da morte, levar Jesus para o exílio, no exílio manterem a esperança, manterem a alegria, manterem a presença de Jesus, né? É encontrarem Jesus naquele tempo em que, com 12 anos, ele ficou pregando para os mestres da lei, e depois perceber Jesus querendo ficar sobre a guarda deles, na casa deles, a cada instante, para com eles aprender durante 30 anos de sua vida. E dando ao mundo, em apenas 3, a pregação da palavra madura que cresceu em Nazaré, na casa da Virgem e na casa de São José. Então, esta fé que nós temos, né, que a alegria pode amadurecer e gerar santidade, ela vai gerar em nós esforços. Precisaremos escoltar Jesus, defender Jesus, levá-lo às vezes para o exílio, quando ele for perseguido. Mas na maturidade desse Cristo, voltamos, pregamos, estabelecemos a verdade, não temendo a morte, não temendo o martírio. Mas às vezes até sem a ameaça do martírio, sem a ameaça de uma prisão, sem a ameaça de grades, como viveu São Paulo, ou Pedro, ou qualquer um dos apóstolos, a gente se omite, porque a nossa vontade, a nossa inteligência ainda não foram convencidos dessa alegria. Porque a gente ainda está vivendo aquela fé que ela acende, aquece em momentos festivos e fortes e poderosos, mas logo logo a gente percebe que aquilo foi uma euforia. Não tem base, não alimentamos a inteligência, não meditamos na palavra,
não comungamos, não participamos da Santa Missa, não tomamos o sacramento, nosso coração vai amargando ali em alguns pecados que não queremos confessar. E isso tudo gera em nós um coração resistente, duro, frio, deprimido ou eufórico. E aí a gente vai vivendo essas duas realidades na nossa vida. Tristeza, abatimento, escondimento, efusão, dispersão. Euforia, coragem, ânimo, alegria, parará e parará. Depois de novo. E aí, enfim. Em ambas as ocasiões, tanto o coração que está acabrunhado como o coração que está extasiado superficialmente, esses dois estados levam ao pecado. A gente vai ceder. Por quê? A tristeza gera em mim aquele sentimento assim, eu preciso me alegrar. E aí eu vou pegar qualquer migalha que este mundo me dá, na bebida, no prazer, no desânimo, na preguiça, na usura, na cobiça, e vou tomar. Ou, quando eu estou muito eufórico, eu abuso da misericórdia de Deus, faço todo tipo de coisa horrível, terrível e penso, eu serei perdoado se eu voltar atrás depois. Aí vai lá e erra também. O meio do caminho é o ideal, no qual a gente vive as provações do dia, sem esquecer da grande alegria que nasceu para nós e que cresce em nosso meio a cada dia, se eu permitir. Se eu fizer essa proteção, quando Jesus é ameaçado, eu fujo. Quando Jesus pode voltar, eu volto. Quando é tempo de falar, eu falo. Quando é tempo de ouvir, eu ouço. Quando é tempo de calar, eu calo. Quando é tempo de agir, eu ajo. Quando é tempo de curar, eu curo. Quando é tempo de falar, eu falo. Quando é tempo de acolher, eu acolho. Quando é tempo de esquecer, eu esqueço. Eu esqueço. Obras, ministérios, todos temos vários. Um só é o Senhor que nos une nessa alegria. Então, hoje, quando a gente percebe a maturidade dessa alegria em Simeão e na profetisa Ana, meditando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35, a gente recorda isso. Olha só. Quando se completaram os dias da purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Olha só, recém-nascido, de 8 dias. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Então foram oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, ou seja, alegre, e esperava a consolação do povo de Israel, ou seja, esperançoso. O Espírito estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo naquele dia. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir a lei, o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Então, olha que bonito. Simeão esperava na maturidade de sua fé, de sua esperança, o cumprimento dessa alegria. Seus olhos veriam o Senhor, seus olhos veriam o Messias, seus olhos seriam atendidos. E o Espírito Santo estava com ele. Então, imagine se durante a vida dele, em algum momento, ele esquecesse dessa promessa, ou menosprezasse a vontade de Deus, as inspirações divinas. Se ele, de repente, pensasse assim: o Senhor não vem, o Senhor não cumprirá,
Se ele sucumbisse, né, não vivendo aqui na justiça, na piedade, na esperança, mas vivesse no pecado, na usura, na preguiça. Coisas essas, meus irmãos, que a gente vive todo dia. Qual é o dia que você não tem preguiça? Qual é o dia que você não coloca as coisas em ordem, né? Todo dia a gente desordena os nossos afetos, nosso amor, nossas razões, nossos propósitos, a gente esquece que devemos ser sinal vivo da presença de Cristo neste mundo tão degradado e tão degradante. Então, Simeão esperou. E teve dias difíceis? Teve. Teve dias quase que impossíveis? Teve. Certeza que teve. Mas naquele dia o Espírito Santo tomou conta de Simeão. E ele estava nesse estado: justiça, piedade, esperança. E aí, seus olhos viram. Tanto que depois desse cumprimento, aí sim é tempo de descansar. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque ele estava saciado. Meus olhos viram a salvação. Esse meus olhos viram quer dizer isso. A alma está plenamente saciada. E ele profetiza ainda sobre algo que talvez ele não veria, porque seu tempo se cumpriu, né? Este menino será causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Queda por quê? Queda para aqueles que não esperam a estabilidade da alegria, a estabilidade da santidade, que ou vivem uma euforia da fé ou vivem um vale muito grande desta fé. Mas são aqueles que não são eutímicos, que não são constantes, que não são eunânimes, que não são confiáveis, que têm duplicidade de caráter e de afetos e de razões e de sentimentos e de razões. Então, Israel tem muito tipo de gente. Uns são bons, outros não. Né? Então, uns desistiram, outros são muito animados com os interesses mundanos. Mas poucos serão aqueles que serão erguidos, né? Porque o menino será sinal de contradição, ou seja, ele há de promover essa diferença. Então ele nasce. Nascendo, muitos se alegram, e nascendo, muitos vão se entristecer. Quando Jesus sai da casa de Nazaré, já com 30 anos, e começa a pregar, muitos, vocês viram, acolheram com amor a pregação, se dedicaram e se converteram, e muitos não. Hoje é a mesma coisa. O menino nasceu para nós. E o Natal cristão, o Natal mesmo, o Natal verdadeiro, é rejeitado e odiado por muitos, muitos. E é até incrível como muitos que odeiam Jesus são capazes, na euforia de terem o mundo, de fazerem até cartão de Natal, né? Feliz Natal a todos. Mas será que tem Cristo? Né? Enfim, Jesus revelará a contradição no coração humano. Por isso, muitos vão ser levantados e muitos serão derrubados. Uns vão se reerguer, vão deixar a injustiça, deixar o pecado, deixar a morte para buscar a esperança. Outros não. Então, isso acontecerá e Simeão louva isso. Assim como também a Virgem Maria terá a alma transpassada, porque com certeza rejeitarão aquele que nasceu para estabilizar a nossa alegria, para dar base a ela, para dar sustentação a ela. Como que uma alegria fica de pé? Tudo que fica de pé tem sustentação, tem pé, tem pernas, tem tronco, tem eixo, tem coluna. E assim vai erguendo, crescendo, né? Até uma árvore tem seu tronco, tem seu eixo, tem seu axial. O homem também, para crescer na esperança, para crescer na alegria, para crescer em santidade, ele precisa deixar esse edifício crescer. Por isso, nesse 5º dia do Natal de Nosso Senhor, a gente fala sobre maturidade na fé. Então, meus irmãos, eu sei que todos nós que estamos aqui, eu, vocês, que tanto partilhamos aqui da fé, temos fé.
mas ela vai crescer, ela vai ser reerguida, ela se esperança com o nascimento de Cristo, ela vai chegar ao êxito, ela vai chegar à santidade, que é o desejo daqueles que creem? Essa é a pergunta que eu faço para mim e faço para você no dia de hoje. Seremos maduros? Poderemos dizer um dia, agora sim posso ir em paz? Essa é a pergunta que não quer calar e não pode calar. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã. Tchau.